Olá, bem-vindos ao Times que Arrebentam. Eu sou o Cristian Oliveira e hoje eu vou convidá-los a assistir um episódio fantástico do Jogando para a Plateia. Esse é o podcast oficial da Raise Hands e tive a graça de ser convidado para uma conversa fantástica com o Jimmy, com o Ferrari e com o Daniel Duarte, onde a gente pegou pesado, né? Discutimos questões aí muito interessantes a respeito da formação de equipes, do desenvolvimento de pessoas, lógico, de alto desempenho. Confere aí. Bom, obrigado pela presença de vocês. Eu vou começar conhecendo um pouquinho da história do Daniel. Como é que você chegou nesse universo, o que você exatamente faz, a tua trajetória. Depois a gente vai pro Cris ali pra... Nossa galera já conhece um pouco ele, mas tem que conhecer mais. Beleza. Jimmy, obrigado aí mais uma vez. Ferrari, prazer, cara, te conhecer. Obrigado pelo convite. E, cara, eu costumo dizer que eu comecei nessa área de uma forma privilegiada, tá? Porque apesar de eu me sentir um guri, eu sim me formei em tecnologia sem Google. Uhum. Tá, eu me recordo que quando os professores de banco de dados, os professores de lógica aplicavam algum exercício ou davam algum trabalho, a turma já se olhava na sala para ver quem é que ia sair primeiro e para ir na biblioteca. Uhum. Porque na faculdade haviam 2 ou 3 livros de estrutura de dados, de banco de dados, de programação e tal, tudo mais. É computação então, talvez? Exatamente. Na verdade, para tu ver como eu sou novo, o meu curso é processamento de dados, cara. Uhum. Né, que eu acredito que hoje seja o que equivale aos sistemas de informação, onde ele mesclava uma área de desenvolvimento, uma área de tecnologia e uma área de gestão. Então eu tive cadeiras de cálculo, tive cadeiras de contabilidade, tal, o que a turma da informática no passado não tinha, né? Então aí começou a minha trajetória, né? Eu comecei a me apaixonar, cara, em 88. Eu fiz o meu primeiro cursinho de computação, cursinho de MS-DOS. Não é do tempo Ferrari não conhece essas coisas. E... Eu não entendi isso. O Ferrari eu não vi, Não, é um guri novo. Guri. E aí, eu fiz um curso de MS-DOS, cara, fiz um curso de WordStar, que era o editor de texto da Microsoft e tal, tudo mais. Eu me lembro quando nós estávamos trabalhando lá e chegou o supervisor da área no meu primeiro emprego, ele, eu vou te dar direito de resposta mesmo. Ele chegou... Com a cara negativa. Ele chegou, pois eu achei que tinha passado já a piada, mas eu acho que ele ficou bravo. E aí, não, era um papo... Estamos lembrando do primeiro sistema operacional que eu trabalhei, então eu vou devolver. Vai devolver. E aí eu lembro que o colega chegou no setor com uma caixa e nós olhamos lá de fora da caixa e estava escrito Windows, né? Windows 3.11. E aí faz aquela instalação e tal, mas enfim, cara, se eu fosse ficar aqui, nós ia ficar uns 4 podcasts falando. Eu vou dar um salto aí para dar uma acelerada no tempo. E aí depois de graduado, eu recebo uma oportunidade para ingressar no Exército, né? Também na área de tecnologia do Exército, como oficial temporário. Faço esse tempo lá. Tudo isso no Rio Grande do Sul, na minha terra natal. Eu sou natural de Canoas, né? E aí tudo isso em Porto Alegre. E aí quando eu termino o meu tempo no Exército, surge uma oportunidade para ingressar no Grupo Angeloni. Né, aqui em Santa Catarina. E aí é onde se vão aí meus 20 anos de Santa Catarina. Eu literalmente joguei a âncora aqui, não pretendo voltar. E aí então a minha carreira se estendeu aí. E por ironia do destino ou não, nessas minhas passagens entre o Grupo Angeloni, entre a Softplan, entre a Defensoria Pública e agora na CELC, eu não sei se foi combinado, se alguém combinou com o velhinho lá de cima ou não, mas em todas elas eu cheguei com uma missão de estruturar times. Impressionante, cara. Sempre esse desafio foi jogado no teu colo? Sempre. Eu sempre cheguei, tinha uma equipe mais ou menos engatilhada e o papel era dar uma estruturada nessa galera, ver o que dá pra ajustar e tal, tudo mais. Ainda bem que processamento de dados prepara a pessoa pra fazer isso. Total, imagina. Eu fiz cálculo, coisa parecida. É basicamente cálculo. Lembrei de tudo isso aí. Uma lógica perfeita. Sim, imagina. O Ferrari tem a fatídica história de quando ele teve que construir uma equipe, né, Ferrari? Fazer o salto. E aí, cara, a coisa começou, né? E aí eu usei muito do que eu tenho do berço e tal, né? Que é, por mais jargão que seja, trate os outros como tu quer ser tratado. E aí, cara, foi assim que eu comecei, né? Eu sempre tive uma facilidade muito boa de comunicação. O que se fala hoje de empatia e tal, tudo mais, que tá muito em moda, velho, isso aí a gente já escutava tempão atrás, né? Se colocar no lugar do outro, entender o que o cara tá passando, se colocar no lugar do outro com o que o outro tem. Eu acho que esse pedaço da empatia é muito pouco comentado. Muito se fala em empatia, mas não adianta ir para uma... nada contra a plataforma, mas não adianta tu ir para uma zona rural com o teu iPhone na mão. Isso não é empatia.
Empatia é tu ir para uma zona rural sem o teu iPhone. Aí tu te coloca no lugar do outro com o que o outro tem. Sem fósforos, com uma pederneira. Exatamente, velho, exatamente. E aí foi, cara, essa trajetória, tive grandes escolas, grandes mentores, né? Eu tenho um mentor até hoje aí que quando a coisa aperta, às vezes mais a coisa não tá legal. Eu me lembro de um feedback fatídico que eu recebi há uns 5, 6 anos atrás. Foi uma coisa forte, pesada, que realmente me marcou. E a primeira coisa que eu fiz foi marcar um horário com o meu mentor e falar assim, chefe, se eu tenho 1 minuto para me receber aí e tal, tudo mais, preciso trocar uma ideia. Então isso tudo foi construindo ao longo do tempo, né? E todas as empresas sempre na área de tecnologia, sempre acompanhando o desenvolvimento de pessoas com a evolução tecnológica. Ferrari, você tem 2 minutos para a réplica. Não, tudo bem. Acho que agora é a hora do Cris, né? Eu ia falar que eu comecei com o NeoDOS. Mas ele não deve nem saber o que é NeoDOS. Ouvi falar. Uau, treta, briga. Na realidade, eu comecei com o D8002 da Dismac e ele tinha um sistema operacional NeoDOS. Funcionava disquete e tudo assim, e era bem avançado naquela época. Entendi. Mas depois disso, CPM, essas coisas assim. Aí, MS-DOS foi muito depois aí. Eu me recordo, sem querer tomar muito tempo do colega. Eu tô me sentindo experiente agora. Exato. Eu vou até pedir pro Dudu trazer 2 combos de pipoca com refri grande pra gente. Não, mas eu me recordo que o primeiro computador que eu tive acesso foi o TK-85. Né? O TK, mas depois. E aí ligaram. Vai lá, Cris, vai lá. Foi depois. O primeiro computador no Brasil foi o D8002 da Dismac. Depois foi o CPM500, da CP500 da Prologica. Depois teve o Dialog. Não, tinha uma marca lá que também tinha aparecido. Mas eram todos referência do TRS-80 modelo 1 que tinha lançado na Europa. Então eles vieram para cá como sendo os primeiros computadores a ser instalados disponíveis no Brasil. Os primeiros personal computers, né? PCs, na verdade, né? Os menorzinhos e tal. O PC, o conceito PC veio da IBM, na realidade. Exato. Né? Mas já era mais recente. Um pouco mais recente. Isso, mais recente. Coisa das crianças. 35 anos. Coisa das crianças. Eu só tenho uma coisa que me deixa feliz com essa conversa toda. Né? Eu sou mais jovem. Não. Ao contrário, eu acho que a gente tá bem nivelado nesse aspecto. O Jimmy que vai ser o bebê da conversa. Pois é. Eu também brinquei com o TK-85, tive a oportunidade, né, um dos meus esposo da minha madrinha, ele era desenvolvedor, né, e tinha um TK-2000, né, ele já era, tinha condições de ter um processamento melhor. E um dia eu chego na casa dele no domingo e ele, entusiasmado, vem cá. O que houve? Olha só. Ele tinha comprado o primeiro HD, o primeiro Winchester. Né? Tava abandonando as fitas cassete para usar o Winchester. Hoje, muito provavelmente, uma boa parte de quem tá... Disquete, tá falando? Não. Fitas cassete. O Winchester era um disco rígido mesmo, isso, né? Encapsulado. Mas o TK, ele... Era fita, né, basicamente, né? Isso, nas fitas cassete. E aí tava depois... exultante porque tava, né, com uma capacidade de armazenamento muito maior, né? Rodava sistemas empresariais na época e tava exultante. Eu mal tinha noção, né, do que realmente era aquilo. E eu imagino, posso estar enganado, tá? Mas muitos dos que nos estão ouvindo hoje não sabem o que é o Winchester. Talvez nos filmes de Bang Bang de antigamente, né? A espingarda, né? Tinha sistema 700, que eram os mini computadores na época, não eram microcomputadores. Aí as empresas tinham, né? Eram as empresas de processamento de dados, como tu estava falando ali, né? Eles faziam alguns serviços contábeis, serviços de mala direta, essas coisas assim daquela época. Eles usavam sistemas com CPM, coisa parecida. E não era para doméstico. O primeiro doméstico mesmo foi esses CP500, D8000 e coisa parecida. Mas o que me deixa feliz, né, Ferrari, que eu estava falando no início do papo, né, dessa pontuação, é que as tecnologias elas têm um tempo limitado, elas vão desaparecer, né? O que a gente está falando aqui é muito mais a título de história. Porém, os seres humanos esses permanecem, né? As nossas inquietações, os nossos desejos, aquilo para o qual, né, nós fomos talvez projetados, né? Isso permanece. Então eu fico feliz que a conversa venha nesse sentido, né? Que as tecnologias continuarão se superando, mas nós, né? Nós pessoas
continuaremos no centro, né, da... A gente troca o sistema operacional do computador, ele fica melhor. O ser humano não tem como fazer isso, né? Ele continua ruim, né? Tipo assim, né? Esse é o nosso desafio, né, Daniel? A nossa proposta é justamente essa, é criar mecanismos que nos ajudem ou ajudem as pessoas a se melhorar. O hardware é sempre o mesmo. Mas, Cris, fala da tua... o hardware vai piorando, porque nós não temos como trocar peça. Muito raramente, né? Troca peça, né? Vai deteriorando. Ô, Cris, mas como é que é a tua história? Como é que tu chegou nesse ambiente aí de construir equipes? Pois então, eu tive a felicidade de começar minha carreira na indústria e comecei com gestão de pessoas. E tinha um perfil muito racional, muito lógico, né? Sempre gostei muito de finanças e estatística. E aí, quando comecei a trabalhar na empresa, o diretor me chamou lá e disse, o negócio é o seguinte, eu quero que a galera chegue aqui 7 horas da manhã e com tesão de trabalhar, eles têm que estar muito motivados. Imagina, eu era muito jovem, né? Eu disse, deixa comigo, vou fazer. Eu mal imaginava, né, o tamanho da encrenca que eu estava entrando. Mas aí, esse foi a entrada justamente para... E estavas fazendo qual papel na empresa antes? Entrasse direto para fazer isso ou tinhas outro papel? Não, eu fui, na verdade, olha só que bacana, né, Ferrari, que eu fui chamado, era uma empresa que estava em processo de crescimento acelerado, e aí eu participei de entrevista com diferentes diretores, um da área comercial, um da área financeira, um da área industrial, né, e no fim da conversa me ofereceram 2 possibilidades, olha, nós vamos abrir uma vaga na área de TI e uma área na área de RH. Mas não quero resposta agora, vai para casa e pensa. E eu fui para cá, era muito jovem, tinha muito pouca noção, né, do que seria construir uma carreira nessa área. E lógico, né, escutei alguns amigos, algumas pessoas que confiava, e a decisão foi ir para a área de pessoas, né, para a área de recursos humanos. Né, então a primeira tarefa já foi trabalhar o time. Exatamente. Fazer esse, lógico, né, crescer esse time, criar uma cultura de desempenho, foi um desafio bastante grande. E eu brinquei, né, que não tinha ideia do tamanho do desafio, talvez essa tenha sido a minha maior vantagem, né, porque não tinha preconceito e não tinha medo, né, a coragem de buscar informação, de buscar metodologias, de entender o que as empresas que estavam à frente estavam fazendo aqui no Brasil, lá fora, né, e aí traduzir isso. Conseguisse arranjar um mentor? Ele achou um mentor para ajudar pra se qualificar para o trabalho, vamos dizer assim, né? Sim. Chegasse a achar um mentor para isso? Então, eu não tive um único mentor, tá? Na empresa tinha uma pessoa que me orientava, e naquele período eu estava estudando, né? Estava fazendo faculdade, e aí o professor Flávio Copelli, que continua ainda lá na UX, é um veterano, né? Foi uma das pessoas que me ajudou, né, a buscar informação e me aproximar, né, do que tinha de mais moderno naquela época, né, de gestão de pessoas. Um momento de grande transformação, né? Estou falando no início da década de 90, o país estava num movimento de transformação muito grande, começou a internet logo depois, né? A popularização chegou logo depois, falou do Windows 3.11, primeiro PC que nós recebemos com o Windows. Nossa, que coisa fantástica, né? A 3.11 já tinha rede, cara, isso. Depois. Era coaxial, mas tinha rede. Não, mas tinha rede, o 3.0, mas que não tinha rede ainda, né? Tinha que botar um InSock, instalar, toda essa porralada. Olha aí. Veja bem. Eu tô entregando a minha idade aqui. Veja bem. Meu primeiro PC foi um 486, então já é mais moderno. Eu achei engraçado, porque na minha história particular, eu sempre fui um cara técnico, né? Então, fiz engenharia, fiz um diabo lá, fiz Maquia e o meu sonho era ficar enfornado num computador, não falar com ninguém, né? Tipo assim, enfiar um fone de ouvido e ficar trabalhando sem parar, sem ver gente. E essa é uma história, já contei o Jimmy já escutou. E meu gerente lá na época, eu estava na Distro, chegou e falou para mim assim, cara, preciso que tu cuide de 2 pessoas aqui e ajude a coordenar esses 2 pessoas. Foi o pior ano da minha vida. Assim, eu nunca tinha... Eu não queria, não tinha essa expectativa, né, e coisa assim, mas assumi a responsabilidade. E aí eu passei um ano batendo cabeça sem parar, assim. Isso, tipo, nada do que eu fazia sentido para que aquelas 2 pessoas começassem a desempenhar no padrão que eu exigia como para mim, vamos dizer assim. Sim.
Isso era o desafio. Eu imagino o projeto que tu fizesse, né? O sistema aqui, entra pessoa aqui, A faz tarefa lá. B, vezes pessoa C. E se ela não fizer isso, então faça isso. Se não, é isso. Exatamente. É doido. Criou um algoritmo próprio para alto desempenho. Para gerenciar pessoas. Mas e aí, como é que foi dentro dessa tua trajetória, Daniel, de começar a entender o universo das pessoas e a desenvolver? Tu tem um ponto muito claro sobre isso, né? Do porquê que as pessoas não desempenham ou porquê que elas não ficam tão quadradas. E que foi o desafio também que Ferrari enfrentou nessa história que ele contou. Como é que tu enxerga isso, assim? Ter que pegar uma galera ali e fazer aquilo funcionar. Fazer o pessoal se adequar ao ritmo, de repente, da empresa ou se adequar ao trabalho que tem que ser executado. Como é que tu enfrenta isso? Entendi. Qual foi a tua primeira experiência fazendo isso? Cara, a primeira experiência nisso foi fazer com as pessoas já contratadas. Aí tu pode pensar assim, Daniel, mas a gente só pode fazer isso depois de contratar. Mas ao longo do tempo eu aprendi que, cara, isso começa na contratação, no processo seletivo. Tá? E aí tem uma expressão que eu aprendi há cerca de uns 10 anos atrás e é algo que eu uso até hoje, que é o chamado xadrez de gente. Sabe? No que tu conhece no processo seletivo as pessoas, ali, cara, com a turma da psicologia, sempre acompanhado, que é uma outra skill, é uma outra habilidade, é uma área que eu sou apaixonado também, que é o conhecer o ser humano e tal, tu consegue ter uma ideia se aquela pessoa vai performar ou não. Porque ensinar a fazer, com todo respeito às demais tecnologias e às demais áreas, ensinar a fazer, tu ensina a qualquer um. Agora, ensinar a ter postura, a ter comprometimento, olha, cara, eu acho muito difícil. Os soft skills que o pessoal chama. Os soft skills, sabe? Tu pegar um cara e falar assim, ó, agora tu tem que começar a pesquisar, vai lá, pesquisa, vai, te dedica. Velho, é murro em ponte faca. E isso tu vê lá atrás, no processo seletivo. Eu já não sou muito fã desse negócio, não. Eu já desisti de tentar acertar na contratação. Eu, em geral, eu boto pra dentro e tiro rápido, assim. Bom, exato. Eu acho mais... Método empírico. É o método empírico, assim. O pessoal zoa comigo, às vezes eu faço assim, cara, tô precisando de uma pessoa top pra ontem. Eu falo assim, bota 2. Qualquer coisa, tira 1. Assim, não, e é perfeita essa tua fala, Ferrari, porque não querendo me meter na área do Cris, mas uma questão que as empresas pouco fazem é aproveitar o período de experiência. O nome já tá aí. Período de experiência. Então hoje no crescimento do mercado as empresas estão aí desesperadas por contratar, as tech recruiters estão aí 25 horas por dia buscando o candidato, aí vai lá, faz uma pesquisa, beleza, contrata, ou seja, contrata rápido e demora para desligar. Isso eu ficava louco. Agora quando eu trabalhava eu cuidava também da área de RH, né? Não diretamente, né? Eu tinha um profissional na área de RH, mas eu ficava em cima supervisionando. E o que me deixava louco era o fato de que depois de 3 meses a pessoa falava assim, não provou ainda, mas precisa avaliar ainda. Assim, não, se tá em dúvida, já demite agora. Eu falava assim. Exato. Assim, 90 dias não conseguiu avaliar. Nunca mais, né? E o pessoal ficava brabo comigo, assim, tu não quer dar chance? Assim, 3 meses já foi a chance. Exato. E aí, mesmo contratando, estando com ela na equipe, aí tu usa um conceito de apadrinhamento, cara. Pega alguém do teu time que já performa, que é o cara da tua confiança, que tu sabe as entregas dele, e bota os caras para colar. Se possível, já vai uma dica aí, se possível, já chama esse cara no processo seletivo. Porque às vezes ele vai ver, assim como os psicólogos, eles verão algo que tu não consegue ver. Tu tá tão empolgado com o cara, e o cara tá aqui do teu lado só olhando, assim. Aí depois, gostei do Jimmy. Aí vem o psicólogo, cara, não contrata. Não contrata que é furado. Por isso. E não vai. Então, velho, para não me estender muito, foi assim que eu aprendi, sabe? Foi assim que eu aprendi. E esses dias eu parei para fazer uma conta de pão, assim, e eu devo ter contratado mais de 150 pessoas nos últimos anos aí. Sim, usando esse olhar. E errei, confesso que eu errei. Teve umas que eu esqueci, eu saí de férias no dia que fechou os 90 dias da menina. E eu literalmente esqueci de desligá-la antes. Aí quando eu saí, fui me despedir do meu diretor, eu falei assim, cara, me faz um favor, amanhã tu demite a fulana ali, porque eu tô saindo de férias hoje, sabe? Mas assim, errei, mas acertei bastante, cara, bastante. E hoje, nas últimas contratações aí, tenho sido muito feliz aí, mesmo eu saindo, partindo para outros desafios, assim, a gente acompanha de longe, vê o pessoal se desenvolvendo e tal, e aí tu olha depois e vê, acertei.
Acertei. Tudo no xadrez de gente, cara. Tudo jogando. Estilo Gambito da Rainha. Estilo Gambito da Rainha, cara. Exatamente. Tu olha o cara fazendo aquilo lá e... Eu achei engraçado o comentário de falar de xadrez de gente, porque é um lado também da minha experiência, de você quer fazer um processo de... É uma expressão ruim de falar, mas assim, tu faz uma certa manipulação. Tu condiciona as pessoas num ambiente de trabalho para elas desempenharem e se qualificarem para fazer aquele trabalho. Sim. Então, mas você faz isso de forma deliberada e não falada. Você faz as pessoas e fabrica as condições para que a pessoa faça aquele desempenho, atinja aquele objetivo. Exatamente. As pessoas, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, cara, como tu é uma pessoa que é manipuladora, você é maquiavélica, por que fazendo esse tipo de coisa? É mal. Como eu sou mal, né, para fazer esse tipo de coisa. E parece essa questão que tu falasse do xadrez, assim, no sentido de chegar e tentar mexer as peças para deixar na condição. Cris vai falar mal de mim agora. Não, ao contrário, eu acho que é uma oportunidade incrível que vocês estão trazendo, porque, veja só, primeiro, o xadrez e o gambito, né, eu quero escrever sobre isso e preciso me organizar, né? Mas o gambito, o xadrez é um jogo individual, é um jogo de par a par, né? Eu contra outro, não tem jogo de equipe aí, né? E o filme, o Gambito da Rainha, ele traz uma demonstração que até para ser campeã internacional de xadrez, ela precisou ter uma equipe. Né? E aliás, copiaram os russos, né? Sim. Que os russos já faziam isso. E tem uma cena, aqueles que não assistiram o filme, me desculpe, né? Mas sim, a gente vai dar um spoiler, né? É uma baita série, Mas os russos já faziam isso, né? Compartilhavam informações, intuições e impressões, né? Ela vai ganhar o jogo, tá? Só pensando aqui, mas dar um spoiler final aqui. E ela não morre. E ela não morre. Quem não assistiu não precisa mais assistir. Exatamente. Né? Mas e aí, olha só o que traz, né? O processo de recrutamento e seleção, ele não é só do recrutador, ele é da empresa como um todo, né? Eu acho que é uma grande oportunidade para as organizações entenderem isso. Aquele que faz o anúncio é importante, o psicólogo fazer lá o teste psicológico é importantíssimo, mas a equipe toda é tão importante. Um termo que está crescendo, né, nessa área é o match, né? Quer dizer, tem que ter um encontro ali e um grande desafio que a gente tem é acomodar as necessidades, as lombrigas daquele que está entrando e as lombrigas daquele que está chamando a vaga, né? Por quê? Porque, vamos lá, né, Ferrari? Já traz dois porque eu tô com o trabalho atrasado, eu tenho meta para entregar, eu tenho que dar produção e eu entendo isso, né? O gestor tem que dar conta daquilo que ele se comprometeu. Por outro lado, a perda de tempo, custo-tempo, não estou nem falando do custo-dinheiro, né? O custo-tempo para trazer uma pessoa, ambientar ela e ela se integrar na cultura da empresa e produzir, entregar o desempenho que ela precisa, é altíssimo. Não é de um dia para o outro. E eu nem estou falando de aprendizado técnico, né? Que acho que o Daniel aponta muito bem, né? Te ensina qualquer coisa, desde que a pessoa esteja disposta a fazer, desde que ela tenha desejo, vontade e se dedique para aquilo, né? Então, eu acho que a oportunidade que vocês trazem é fantástica para chamar atenção para isso, né? Olha só, pessoal, o recrutamento não é lá do setor de RH ou de pessoas, ou não importa o título que tenha, né? Ele é da organização como um todo. E se todos, o maior número possível, puder participar disso, melhor. E da mesma forma o onboarding, da mesma forma, né, os processos de introdução e de apoio, né? Lógico, é legal ter um mentor, sim, mas a equipe toda tem que estar comprometida com isso, né? E tem já temos casos aí que dá para na área de TI é difícil pra caramba, porque normalmente você tem um time organizado, ele já tá em velocidade cruzeiro, assim, né? Tá todo mundo rodando, assim. Se tu botar um cara no lado, ele vai literalmente atrapalhar o projeto, assim. Eu não sei se é o inferno esse tipo de coisa. E aí tu tem que chegar e quer botar a pessoa, e se tu botar duas pessoas, a pessoa já vai bater em ti, assim, chegar e tem que ser uma pessoa por vez e não sei o quê, e tentar trazer a pessoa para entrar no jogo junto. O pessoal não ajuda, né, no sentido de chegar assim, cara, tu não pode me atrasar, eu preciso realizar. E assim, eu acho que a parte de TI talvez seja um dos mais difíceis de você chegar e mexer no time para crescer. Sim. Não sei se tu passasse essa experiência. Não, passei, e eu até ia fazer uma analogia, me perdoem se ela for um pouco chula, mas segundo as estratégias de guerrilha, hoje em dia, tu abater um inimigo não é mais jogo.
Porque se tu abate um inimigo, tu perde um. Se tu deixar ele ferido, tu perde 3, porque tem que ter 2 para carregar. E essa analogia é o que tu falas. Tu tem ali 2 técnicos performando, tá? 2 arquitetos, software, tal. Aí tu chega assim, gente, bom dia. Esse aqui é o João, esse aqui é a Maria, eles vão trabalhar com vocês, agora tu cuida dele e tu cuida dele. Se tu tiver um indicador de performance, avalia. Avalia o indicador de performance e o indicador de satisfação dos dois. Cara, os caras vão pirar. Vão ficar super indignados, né, Daniel? Nossa. Cris, abater ou ferir o inimigo? Polêmica. Tem alguma faixa aí? Fazer um corte polêmica. Abate ou fere, Cris? O meu sonho, e o discurso ele tá muito adequado, né? É que a gente encontre outras metáforas, né? Nós temos um desafio na gestão de encontrar outras metáforas. Nós somos educados nesse mundo de... A administração nasceu aonde? Nasceu na caserna, nasceu com os militares, com a igreja, e já passaram, né, séculos e a gente continua replicando isso. Porém, nós estamos mais nesses tempos, né? Nós estamos num tempo de colaboração, de conexão em rede, né? E daqui a pouco a gente pode buscar um outro discurso aí, outras palavras, né? Outra metáfora que o pessoal costuma usar é de time, né? Time de futebol. O esporte é muito forte também. Perfeito. Esporte coletivo em particular, né? Isso. Porém, o esporte tem algumas limitações, né? Porque e eu acho que o exemplo, né, que o Daniel quer trazer é isso, né? Que é para acabar com a competição, né? Eu acho que a tua fala ela é muito clara nesse sentido. E eu tô só tentando trazer um outro lado, né? Dentro de uma organização, que não apenas a gente deve se preocupar com isso, que não é eliminar o outro porque vai envolver 3 para carregar, né? Não é feri-lo porque vai carregar, mas que a gente encontre um discurso também, uma narrativa, e aqui a gente está na casa das narrativas, né? Que é os criadores de podcast, e é até um assunto que eles podem nos ajudar, né? Sim, a encontrar, né, novas metáforas para essa ressignificação. Quer dizer, mesmo no esporte eu tenho equipes competindo e numa organização eu tenho equipes andando lado a lado, né? Não tenho como o comercial e o suporte e desenvolvimento, quer dizer, cada um tem as suas metas, em algum momento vão ter trade-offs, né? Vai ter alguns atritos ali. Mas no fim do dia, todos têm que andar alinhados, né? A empresa é uma só. Eu entendo que a empresa é que nem um casamento também, né? Tipo, o pessoal fala que o casamento é que nem um submarino. Assim, tipo, é feito pra afundar, assim. Mas a gente faz o diabo ele até boia. Porque acontece exatamente isso, né? As coisas, as comunicações entre departamentos e coisas parecidas, e os atritos, as cobranças que são feitas de um lado pro outro, a falha da comunicação. Tipo, você falou bem assim, a questão área de desenvolvimento e suporte, fecha o pau o tempo todo. A área comercial faz uma venda quadrada e o desenvolvimento tem que chegar e fazer uma entrega impossível. Vende o que não tem. Quer fazer a venda impossível. Quer dizer, uma organização ela parece não estar rodando junto, né? Cada um rema para uma direção, que é no mesmo barco, vamos dizer assim. E aí é um desafio você chegar e... Porque tem 2 enfoques, né? Tem um enfoque, digamos, de time, né? De squad ou de grupo ou coisa parecida. E tem um enfoque que é multi-squad, né? As equipes separadas estão tentando se organizar para construir uma coisa maior. Perfeito. Exato. Mas querendo ou não, é praticamente... por exemplo, um time está em crescimento. Você tem ali uma equipe que está azeitada, está rodando a 1.000.000 por hora. Você precisa aumentar o potencial disso. Você tem que adicionar mais pessoas, inevitavelmente. Não tem como chegar num atrito zero na hora de fazer um onboarding. É meio impossível fazer isso, né? Reduzir esse desgaste. Porque o Ferrari falou um negócio que é interessante, assim. Querendo ou não, adicionar uma pessoa no time atrasa um pouco o time todo com o objetivo de que ele ande mais rápido ali na frente. Claro. Então... Mas aí, olha só, Jimmy, só fazendo a ligação, né? O que eu tô sugerindo aqui, eu recomendando? Que o processo de contratação em onboard seja da organização como um todo, para que quando aquele desenvolvedor está chegando na equipe, ele já é esperado, já foi conhecido, já participaram de todo o processo, e mais do que isso, né? Eles entendem a importância dessa entrada para o resultado geral do negócio. Quer dizer, hoje a equipe vai dar um passo atrás, né? Vai ter um dispêndio de energia ali para receber essa pessoa, prepará-la, mas logo na sequência essa pessoa vai estar integrada e produzindo. Quer dizer, o desejo é isso. E quanto antes isso for feito, mais cedo ele vai
produzir e fazer entregas, né? Eu acho que essa é a visão. Agora, a imagem, né, que o Daniel nos trouxe, né, do RH, olha, tá aqui o Jimmy, né? Bora lá, conversem, lutem. Faça ele colaborar e produzir com vocês. Pô, imagina, é terrível, é traumático, né? Claro. Agora, se participou do processo como um todo, já cria um vínculo, já cria um comprometimento, já sabe a que fim vem, né? E eu vejo que as organizações têm uma oportunidade imensa de fazer isso. Então, a tua visão seria preparar melhor a organização para receber essa nova contratação, fazer participar mais do processo. Sem dúvida. E não ter uma visão de cima para baixo, do tipo assim, vamos aumentar o time, aí vai lá, escolhe a pessoa, joga lá no meio e pronto. Eu acho que essa cena é perfeita, né? Chega lá o RH e, aliás, né, todo o processo de preparo da pessoa foi entre a porta, entregou o documento no RH e chegou na baia de trabalho. Pronto, acabou. Boa sorte, se precisar de mim, ramal 245. E tá sempre preocupado. Claro que não, né? Ô, Cris, o Daniel, o Cris tem um ponto bem interessante que até quero que você comente, Cris. Que a gente teve a oportunidade de fazer um papo e você comentou da importância de saber posicionar os jogadores dentro de um time, né? Que às vezes um time não funciona bem porque o cara não tá jogando na posição correta, digamos assim, né? E você pode ir entendendo isso e organizando pra colocar cada um onde desempenha melhor. Eu queria que você comentasse sobre isso, Cris, e queria entender o teu olhar sobre isso, assim, se você já conseguiu enxergar isso claramente, de mudar pessoas de foco, de posição dentro de uma equipe e de ver isso gerar resultado. Perfeito. Olha só, isso tem... Eu vejo dois lados, tá? Sim, claro, a pessoa certa no lugar certo vai ter o melhor desempenho, isso é óbvio, né? Um raciocínio bem... Porém, não é uma coisa assim tão simples. Claro. Por quê? Vou falar dos estudantes que eu tenho orientado, né? Estão saindo do curso de análise e desenvolvimento de sistemas e querem um lugar ao sol, eles querem uma vaga no mercado. O que eles são bons? Se nós tivermos sucesso, eles são bons em aprender. Né? Agora, profissionalmente, eles vão precisar de uma oportunidade para mostrar, para testar, para experimentar naquilo que eles são bons. Então, esse é um lado que eu vejo, existe é meio um paradoxo, né? Porque as empresas querem um desenvolvedor júnior com experiência, né? Que é uma coisa que não existe, né? Então, também requer um investimento. Essa que é a minha percepção, né? Qualquer coisa que você for fazer em equipe requer um investimento. Qualquer coisa, e da mesma forma em hardware, né? Qualquer investimento em hardware vai ter uma grana e um período de aprendizado. E com as pessoas não é diferente. Então tem que ter essa testagem. E uma outra coisa que eu vejo, muitas vezes o desenvolvedor está desenvolvedor ou qualquer profissional, né? Ele está numa posição e daqui a pouco ele tem habilidades a serem exploradas que daqui a pouco estão latentes, está ali escondidinho. É o meu caso, o gerente lá que chegou e me botou para cuidar de 2 pessoas, e eu falei assim, nem a pau, né? Mas aí teve que assumir. E não queria, não queria, né? Pois Aí entra numa outra questão, né? Aquilo que eu realmente quero, que eu tenho ciência que eu quero, e aquilo que eu posso, né? Colocasse à prova e daqui a pouco... Mas talvez também naquele momento talvez tivesse um pouco de zona de conforto, além de, meu foco não é esse, isso é um ponto, né? Tipo, não quero porque meu foco não é esse, mas também tô confortável aqui nessa posição de estar em alta produtividade. Sim. E não quero perder meu tempo fazendo isso, né? Minha escolha era cuidar de computador, porque o computador obedecia tudo que eu fazia, que eu queria que fizesse. Até o que te mandava fazer errado. Até o que fazia errado. Aí ele fazia pã. E gente não funciona assim. Gente, tu não maqueta, literalmente tu não pede, maqueta conduz. É muito diferente o processo. E eu levei 1 ano e pouco para começar a entender e mais 1 ano para aprender a fazer. Depois de uns 2 anos, 3 anos, eu comecei a gostar de fazer isso. Aí foi um troço engraçado. Tipo assim, porra, que legal, isso aqui é muito bacana. Chegar e conduzir, fabricar umas condições para crescer a pessoa e tudo. E aí hoje eu tenho uma outra interpretação sobre o ponto de vista. Eu entendo uma organização como se fosse uma máquina, né? Que você é uma máquina de seres humanos, na realidade, onde você chega e potencializa ela, tentando botar as pessoas e fazer aquilo virar um organismo que pode transformar o mundo, né? Você usa aquilo para fazer aquilo. Então, na realidade, toda vez que você bota uma pessoa, você está tentando crescer o ativo, que é aquela máquina humana que você está criando.
E na ponta dela sai caldo de cana. E eu tô assim, eu literalmente... Eu imaginei outra metáfora, mas a da cana é boa. Eu literalmente não me importo com a entrega instantânea. Pra mim, assim, é totalmente irrelevante, porque como é que é... Mesmo que eu não produza nada naquele instante, aquele ativo, se eu sei que aquilo tem valor, como é que eu sei que ela vai produzir em algum momento, entendeu? Eu tenho um outro enfoque. A única não sei, um ponto que eu acho que vale a pena pensar, Ferrari... Ajuste de narrativa. Não é um ajuste de narrativa, mas eu acho que é uma reflexão que cabe muito. Nós estamos vivendo um momento de olhar para as organizações não mais como máquinas, e sim como um organismo vivo. Porque, primeiro, o elemento fundamental que é o ser humano, ele não responde como máquina. Ele não é programável. Ok, você pode coagir, você pode influenciar, você pode... educar. Pode o quê? É isso aí. Isso foi a Alexa? Foi a assistente pessoal do Ferrari. Pode o quê? E os sistemas vivos, eles se desenvolvem de uma maneira diferente, né? A gente tem um comportamento diferente para que as coisas se desenvolvam. Então eu acho que essa é uma grande virada de chave, tá? É uma grande oportunidade aí para que, sim, as pessoas estão mais para células do que para equipamentos ou recursos como a gente trata, né? Quer dizer, não é hardware. O ponto é que a gente não consegue fabricar a organização como sendo um processo evolutivo, né? Então a gente tem que deliberadamente construir as estruturas da organização e coisa parecida com base nos reflexos, com as experiências que a gente tem em outras empresas, coisa parecida. Então tem que ter um departamento de RH, tem que ter um departamento de desenvolvimento, tem uma equipe de suporte, coisa parecida. São algumas características que são desenhadas de forma deliberada, de cima para baixo, onde você estrutura as organizações. É difícil você esperar que a organização faça isso de forma sozinha, entendeu? De chegando e fazer isso. Mas Ferrari, aí, desculpa, eu tenho que te contrariar, porque... Não, por favor, me contraria. Preciso te contrariar, porque, veja só... 2 minutos para refutar. Pô, cronometra aí. Alexa, vou falar 2 minutos. Então, olha só... Alexa, fica quieta. Não abra a boca quieta. Cala a boca, Alexa. Nem a Alexa obedece Ferrari. Ele puxou a Alexa pro papo aqui. Pois é. Na verdade, por muito tempo, nós encaramos as organizações dessa forma, né? Como planejadas linearmente e mecanicamente, mas na prática não é isso, né, Ferrari? Pensa na concepção de um produto, pensa na construção de um posicionamento de mercado, nada disso é linear. Tudo vai seguir uma lógica de experimentação, né? E testes, aprendizado. Uma organização é um ser que aprende o tempo todo. Vamos criar um negócio juntos? Sim. Legal, vamos atender a necessidade de quem? A pessoa precisa de água, então vamos testar se as pessoas querem água, se a nossa água serve. Isso é um aprendizado, né? E em relação às pessoas, mais ainda. Vamos colocar a pessoa no local certo dentro da equipe? Sim. Como é que eu vou saber isso? Ok, eu posso usar a inteligência artificial para tentar desenhar aquele perfil da maneira mais precisa possível, mas nós temos a capacidade de contrariar todas as lógicas e nos superar em muitas coisas. Então, a experimentação é que vai dar a resposta. Somos seres evolutivos e fazemos parte de organizações evolutivas, sim. Agora temos um voto de Minerva, Daniel. Daniel, agora é tu, desempata. Bom, agora o desafio, na verdade, é tentar encontrar alguma fala que esqueça aquela metáfora do exército. Vamos melhorar o astral. Não, vai vir. Eu faço o link, tá? Eu sou muito fã do experimento e do despertar o potencial que as pessoas têm, tá? Eu estava esperando a oportunidade ali. Vi muitos colegas técnicos se tornarem líderes de referência, mas foram despertados. Alguém chegou e deu uma incentivada. Aonde? Como? Com base na testagem. Eu sempre gostei de jogar na mão da turma alguns desafios, sabe? Quando tu vê que a operação tá indo redonda e tal, Jimmy, formula um e-mail para mim, que eu preciso fazer um contato com um cliente e tal. Aí o Jimmy vai lá, formula e manda, Daniel, dá uma revisada. E aí tu olha, cara, o e-mail é melhor que o meu. Eu falei, Jimmy, curti isso aí. E tem um ponto que eu sou fã demais, que é feedback, cara. Sabe? Que é estar junto com o cara, que é estar próximo do cara. O pessoal de recrutamento que me perdoe, o pessoal da área de DHO que me perdoe, mas eu sou contra os feedbacks estruturados. Aquela coisinha de 3 meses, a cada 3 meses, Jimmy, nós vamos sentar e vou te dar um feedback. Eu curto esse tipo de feedback para feedback técnico, para te acompanhar a evolução técnica do profissional.
Agora, feedback pessoal, comportamental, cara, isso é 25 horas por dia. Isso é na hora. Salvo aquelas questões, assim, que de repente o clima tá muito aflorado, não é a hora de conversar, dá uma segurada. Mas no dia seguinte já pega e já resolve. Porque de nada adianta eu sentar para conversar contigo e falar assim, ó, Jimmy, no Natal, tu fizeste uma questão lá com o Ferrari, cara, não foi legal aquilo lá. Já tá frio, né? Já era, velho, já era, tá morto. E esse feedback de tu tá próximo, de tu conhecer quem tá no teu time, que é o papel do líder, de fato, dele saber o quanto o Ferrari conhece de tecnologia, o quanto o Jimmy conhece da área de comunicação, sabe? O quanto o Dudu conhece de tecnologia. Pô, se um dia pintar alguma questão assim, poxa, cara, eu precisava fazer uma infraestrutura nova aqui no nosso estúdio. Pô, Dudu, tu já pensou em implantar alguma... Tu tem uma disponibilidade pra gente fazer um teste com umas câmeras Wi-Fi, alguma coisa assim, pra tirar esse monte de cabo? Cara, nunca fiz, mas vamos tentar fazer, vamos. Cara, ele vai quebrar ou vai dar muito certo, que é o teste. E aí, velho, é o caminho. O caminho. Sim. Experimenta, cara, experimenta. Claro, sempre com cuidado, sempre com cautela. Estamos falando de uma organização, ninguém vai sair chutando balde e tal. Mas dentro dessa questão de experimentação, cara, para fechar minha fala, quando eu contrato alguém e tal, antes mesmo de incorporá-lo na equipe, eu já sei em qual equipe eu vou colocar. E essa decisão que às vezes mexe comigo, porque eu tô tomando uma decisão que no primeiro momento é número. Eu tenho 5 pessoas aqui e eu preciso colocá-las elas em equipes diferentes. Aí eu vou lá e vou pegar o Jimmy, vou pegar o Ferrari e vou botar nessa equipe. E aí, fazendo uma analogia a um caso real, com essa mudança que eu fiz, hoje o Ferrari está morando em Bogotá. Porque ele evoluiu no processo, foi evoluindo na empresa, foi mostrando talento, mostrou suas habilidades e foi convocado para um projeto na Colômbia. E o cara tá morando em Bogotá. Daí eu olho pro cara e falo, poxa, aquele dia eu tava com o nome do Ferrari na mesa e eu falei, vou botar o Ferrari nessa casa aqui. Tu contribuiu para essa transformação. Cara, sabe? E na hora não era isso que eu tava pensando. Na hora eu tava pensando em entender a necessidade da empresa. Preciso melhorar essa equipe, preciso botar mais gente aqui e tal, tudo mais. Pois é, mas no caso é como é que você tem uma visão, né? Você tem uma visão de como é que é aquele organismo, para não chamar de máquina, aquele organismo humano. Obrigado, Ferrari. Aquele organismo humano poderia evoluir, né? Exato, então você chega e mexe, aquela célula lá, mas tem potencial para se desenvolver naquele espaço. E sim, a gente tá contando que ela vai crescer. Exatamente. E graças a essa proximidade, esse acompanhamento, que eu não esqueci da pergunta do Jimmy. Já tive casos onde o cara não estava performando, fazendo aquilo, e eu peguei e falei assim, ó, velho, esse teu papel de dev não tá legal. Só que como tu conhece o cliente, quem sabe tu vai fazer uma área de teste e vai fazer um roteiro de teste, porque tu conhece o dia a dia do cliente. Entendi. Cara, em coisa de 30 dias o cara virou o melhor QA da equipe. E ele sabia mais que os testers que estavam lá há 2, 3 anos. Sim. Porque tinha a experiência do dia a dia, do xadrez, mas eu só consegui isso porque eu estava perto do cara. Mas é uma experiência difícil de executar essa, de chegar e mexer na peça. Sim. Porque na realidade uma pessoa, quando ela não está desempenhando e as pessoas começam a perceber que a pessoa não está entregando valor, ela já está derrotada. Então na realidade tu está numa situação bem difícil de tentar fazer a pessoa dar a volta. E muitas vezes ela já nem acredita nela mesma dentro do processo. Sim. É muito difícil você chegar e mexer aquela peça e tentar recuperar ela. Se tu demora para fazer isso aí, tu tem 2 desafios. Tu tem que trabalhar aquele outro na área nova e tu tem que trabalhar a tua turma que trabalhava com ele para falar, galera, todo mundo tem o direito de evoluir. Todo mundo erra, todo mundo melhora e tal. Mas às vezes é difícil, cara. Às vezes a melhor saída é o mercado. É dar o kit mercado pro cara e sucesso pra ele. Sim. Porque na realidade deixaram, digamos assim, a equipe que teoricamente estava naquela pessoa, não cuidou bem dela, deixou a pessoa ficar derrotada por muito tempo, ao ponto dela já não ter mais expectativa de recuperar o jogo. Né? Acontece, infelizmente acontece. E isso é uma coisa do líder, né, teoricamente, daquele time, que deveria saber, digamos assim, aquele ativo que está tendo ali, aquela pessoa ali, que está fazendo o teu organismo humano ali chegar e fazer aquele organismo crescer, ele se mente, não está servindo, vou deixar no canto. Isso é a pior coisa do mundo, né? Exato. Eu não sei dizer agora se esse processo ele se mantém, mas eu vi alguns cases onde numa das etapas finais do processo seletivo, mesmo antes de pandemia, o pessoal fazia uma call com a equipe que ele ia trabalhar com o candidato.
Não sei se isso ainda tá forte em algumas empresas. Mas era uma call no padrão aqueles vídeos do Jim Follow, que os caras tocavam instrumento, que a câmera ficava com um ângulo fechado e tinha 50 pessoas aparecendo ali. A ideia é botar um processo, teoricamente, para dar essa defesa. Isso, exatamente. E aí botava o cara do outro lado e o cara, parei, quando eu abri a câmera, tinha 8 pessoas do outro lado, assim, olhando pra ele. Eu sou mais maquiavélico, eu jogo mais pesado, eu jogava mais pesado. Ferrari é mal. Eu sou mal. Quando eu vejo a pessoa, de repente, que é mal encaixada dentro do processo, eu chego assim, ele tá desempenhando, ele tá meia boca, não sei o que, então demite ele. Aí ele começa a defender. Tipo assim, aquele líder diz assim, não, eu consigo fazer isso, não sei o quê. Então faz. Tipo assim, tu joga assim como sendo malzinho, né? Vamos dizer assim, pra induzir a pessoa a assumir a responsabilidade daquele papel que ele tem de fazer aquele time crescer. Exato. Mas aí, Ferrari, olha só, tu estás falando que isso é uma maldade. Eu acho que é a maior bondade que um líder pode fazer, é deixar claro os objetivos e questionar a respeito das entregas. E é incrível... Tem muita gente que vai nos ouvir agora, está trabalhando numa empresa e não sabe para onde está indo. Talvez saiba a tarefa, sabe a miudez ali do dia a dia, né? Aquele cronograma de entregas, agora tem um objetivo maior e aí não se sabe. Não sabe qual é a meta, qual é a visão, qual é que é, né? Para onde é que estamos caminhando, o que estamos construindo aqui, né? Eu gosto muito da musiquinha, né? O que está fazendo aí, né? Colocando um tijolo em cima do outro, né? Não, pode estar construindo Notre Dame, pode estar construindo uma catedral. E as organizações são assim também. A gente tem objetivos, tem pretensões, que isso mexe com as nossas lombrigas, né, Daniel? Exatamente. A gente provoca as pessoas para que elas saiam da zona de conforto. Os líderes, no caso particular, né? Sim. E às vezes... Muitas vezes o líder ele chega assim, não, eu sou o bambambam aqui, eu mando esse negócio, é meu espaço e eu e pronto. Se mete, né? Tipo assim. Esse caminho, ele não é uma responsabilidade mútua da empresa e da pessoa que está desempenhando? Porque também é claro que a empresa ela precisa deixar claro quais são os objetivos dela, para onde ela está indo, o que ela está fazendo. Mas às vezes também tem outro olhar da pessoa que tá ali deixando a coisa acontecer, né? Tipo, deixa a vida me levar. Não vai atrás de assim, não, cara, eu vou ajudar a dizer para onde a gente tá indo. Então, olha só, Jimmy, nós somos seres que buscam acomodação, né? Qualquer criatura nesse planeta vai buscar o quê? Acomodação com o ambiente. Se você tiver os recursos necessários ao teu redor, você vai dormir, vai não pra concordo. praia. Vou brigar contigo nisso agora. Vamos lá, me diga por quê, então. Por que não concorda? Como seres biológicos e psicológicos, nós tendemos ao quê? Tu não queria gerenciar 2 pessoas lá atrás, Ferrari. Eu sei disso, mas em geral as pessoas buscam algo maior. Construir alguma coisa e fazer uma transformação no mundo. E assim, o importante, no caso, é fazer a pessoa entender que ela pode executar esse papel dentro da organização. Que é isso que é a droga do negócio. Que ele chega assim, na empresa eu só tô aqui para obedecer a ordem. Que alinhar é um objetivos, né? Eu acho que o desafio é essa aí da organização, é chegar e dizer assim, como é que o meu projeto de vida se encaixa no projeto de vida da organização? Que eu acho que aí quando você faz essa virada, você começa a entender assim, cara, o que eu preciso fazer aqui dentro para a coisa acontecer? Fantástico. Esse seria a situação perfeita. A pessoa já tem um projeto de vida. Porém, muitas pessoas não sabem a que vieram, Ferrari. E aí fica no nível mais raso. Nas necessidades mais básicas, entendeu? Eu quero comida, eu quero bebida, eu quero um pouco de segurança. Tá entendendo o que eu quero dizer? Não, eu entendo. E não tem uma pretensão. E aí, eu acho que a pergunta do Jimmy vai nessa direção, né? Qual é o papel da organização nisso? Versus o papel do próprio... Claro, a obrigação seria da pessoa encontrar o propósito da própria vida, né? Sim, não é obrigação da organização. Porém, se nós queremos fazer uma equipe realmente de alta performance, eu tenho que provocar que a pessoa realmente se encontre. No caso, a ambição. É criar uma ambição. Criar ou despertar, porque criar é meio manipulador, vai na linha do discurso, né? Realmente o Ferrari tá impossível. Mas a pegada é essa, quer dizer, eu acho que o termo que o Daniel trouxe, de designar um mentor, né? Alguém dentro da equipe que possa ajudá-lo na trajetória, isso pode ser, sim, nas questões mais básicas, né? Nas boas-vindas, né? Olha, vamos começar a trabalhar juntos, mas pode ser alguma coisa mais profunda que isso, né? Eu sempre questiono, às vezes as pessoas, não, encontre o que você ama e nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Que papo furado. Puta balela. Fico feliz que vocês estão dizendo isso, porque, poxa,
Eu posso me apaixonar por alguma coisa, descobrir algo novo, né? Cara, tô vendo um monte de profissionais, por exemplo, me lembrei do professor Gelinski, lá da UNOESC. O cara, ele começou a carreira, eu não sei se ele é biólogo ou veterinário, foi estudar economia, e aí se engajou num outro momento da vida, num projeto de inovação que usa as duas áreas, né? Usa a economia e usa a parte de medicina veterinária. Hoje a gente pode ter várias carreiras na vida, então a gente pode ter várias descobertas na vida e não está nada errado com isso, né? Eu acho que essa é uma grande oportunidade para as organizações ajudarem as pessoas a se descobrirem, até porque se ela não se descobrir, como é que é? Manda pro mercado, né? Ou promove para concorrência, ou quer dizer, ajude Prepara ela. ele primeiro. É um lado meio nefasto aí, tô encarnando um pouquinho do Ferrari aqui nesse sentido. Mas se a pessoa tá meia boca não vai. Nós já não temos mais tempo pra meia boca, né? Essa história de se apaixona pelo que você faz, não vai trabalhar um dia. Cara, tudo que você vai fazer, na minha visão, e eu tenho aprendido muito isso nos últimos anos, precisa de consistência, cara. E consistência é um negócio que exige que tu esteja disposto a executar as coisas de uma maneira processual, né, constante, por um longo tempo. E isso, inevitavelmente, torna as coisas um pouco um saco. Mas é o caminho pra te chegar onde tu tem que chegar. E tu pode estar fazendo isso em relação a uma coisa que tu ama fazer. Exato. Mas tu vai ter coisas que tu vai ter que executar repetidamente pra conseguir chegar no resultado. 99% é transpiração. Exatamente. Né? E aí, por isso que essa frase cai, entendeu? Porque tu não vai ficar a tua vida inteira inspirado, olhando pra aquilo que tu tá fazendo. Ai, como eu amo fazer podcast. Exato, entendeu? Tem coisas que tu tem que executar e tem que ser feitas pra o que o todo, pra o que aquilo que tu ama, aquela utopia, se torne realidade, né? Seja executado. Exato, isso fica muito claro nas primeiras páginas do Outliers, né? Quando fala lá dos Beatles, ninguém sabe que os caras faziam 8 shows por noite. Pois é. Sabe? Nossa, que banda alinhada, que banda afinada. Esses caras são bons, velho. Sim. Os caras estão tocando desde as 3 da tarde, shows de 40 minutos. Exatamente. 8 por noite, 6 por noite, entendeu? Então é bem nessa linha mesmo. Cara. Exato. Aí o importante é a ambição, né, no caso. Porque o cara tá chegando, ninguém passa 10 mil horas se treinando alguma coisa, se não tá com tentando satisfazer uma necessidade interna de construir alguma coisa. Exato. Existe, por mais que exista a paixão no que o cara faz, ele tem um desejo dele, que ele quer atingir. Pode não ser material, às vezes ou na maioria das vezes né? A frase que o Chris colocou é verdade, cara. O ser humano se acomoda muito fácil com a abundância de recursos. Muito fácil, é muito fácil. E aí tu entra num ambiente de trabalho, tu ganha um kit de boas-vindas com camisetinha, com caneta, com caderno. Notebook novo. Notebook novo e tal, vamos lá, post no Instagram, boas-vindas, muito feliz, tarará, gratidão, tarará. Mas aqui, na realidade, tem uma hora que cansa, modelo, cara. Claro. O modelo da organização, que foi copiado do modelo que é militar, ele fabrica essa ilusão que é de você desempenha, cresce, ganha um cargo e isso deveria ser a tua ambição. Você entra com aquele mindset, com aquele negócio construído. Esse é o ativo, esse é o valor que tu estás construindo na organização, é isso que tu vais construir na tua vida trabalhando lá dentro. Aí a primeira leitura o cara já faz assim, não, mas eu provavelmente vou daqui a uns 5 anos, talvez eu trabalhe em outro lugar, não sei o quê, então isso não encaixa. Então, teoricamente, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou trabalhar aqui só pelo salário. Entendeu? Aí as coisas não se ligam, aí a pessoa fica perdida, tipo assim, meu propósito não encaixa com o da empresa, não sei o quê, eu vou chegar e satisfazer minhas necessidades imediatas. Vou comprar um carro, eu vou não sei o quê, eu vou no restaurante, vou encher a cara por sexta-feira, e não sei o quê, fazer o happy hour. Aí você não tá ligando mais é o teu propósito de vida com o teu propósito dentro da organização. Perfeito. E olha só como o que tu estás trazendo, Ferrari, ele tem um outro lado da história, né? Pergunto agora, Daniel, quanto tempo tu tiraria de um profissional para dar oportunidade para ele, por exemplo, para testar uma outra competência ou para desenvolver uma outra competência? Para uma linha de produção e coloca ele, sei lá, no atendimento, no desenvolvimento de design, não sei, não importa. Tá entendendo? Sim. Essa é uma das coisas que a gente convive no dia a dia. Então, o modelo é desafiador. Resolver essa equação, tá, Ferrari? Equalizar, né, as pretensões, os desejos da pessoa e da organização tem que ser uma via de mão dupla.
Eu me comprometo com a pessoa e ela se compromete comigo. Não dá para ser de um lado só. Tô vendo muito comum os profissionais ficarem muito pouco tempo, tá? E excepcionalmente na tecnologia, parece que tem prazo de validade. Passou de um ano, começa o tic-tac, 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 né? Eu tenho que ir para outro lugar, eu tenho que aprender uma tecnologia nova, eu tenho que assumir um outro papel na equipe. Será que isso é realmente necessário? Ou é uma ilusão daqui a pouco que foi criada, né? Uma super expectativa? Às vezes eu acho que isso até é meio inalcançável, sabe? Exemplo do exército lá, quantos generais são? São pouquíssimos. Sim. Né? E eu acho que não é isso que a gente está precisando. A gente está precisando de mais seguidores do que influenciadores, para usar, né, a linguagem aqui do podcast, né? Exato. Talvez esse seja o nosso desafio, que esse comprometimento ele seja de mão dupla. E tem um fator que acho que é importante adicionar nessa tua fala, na minha visão, é que essa questão do alinhamento de propósito é o seguinte: se a empresa mantivesse sempre o mesmo objetivo e o colaborador ali mantivesse também sempre o mesmo objetivo, ainda assim seria um puta de um trabalho conseguir alinhar as duas coisas. O problema é que isso muda. Muda o tempo todo. Então, o cara pode estar alinhado agora, pode entrar alinhado, daí ele vai passar 6 meses, 8 meses, já vai divergir. Eu entendo que, na realidade, a gente está aprendendo a fazer organizações que ficam mais alinhadas. Eu acho que esse é o modelo militar ainda estava, quando eu comecei a trabalhar lá no século passado, Logo ali. E assim, a gente tinha aquele negócio, de um gerente de gravata e não sei o que tem que obedecer a uma ordem, coisas parecidas. E a gente já viu que isso não existe mais, diretor dizendo que não podia ser contrariado. A gente já sabe que isso não está mais acontecendo. Então a gente está aprendendo a ter organizações com outro enfoque. E é um processo contínuo. A gente estava falando, até eu acho que é um assunto que provavelmente vai querer puxar também, que é a questão, por exemplo, de metodologias ágeis de desenvolvimento. Sim. Onde você chega e fecha entre o escopo, qualidade e recursos, né? Você chega e tira essa fixação, né, dos 3 elementos que são impossíveis de ser cumpridos, mas isso deixa solto um pouco o escopo para poder ligar com a construção. Então, existem coisas que estão acontecendo para dar alinhamento da organização com os propósitos, com metas que dá para atingir e que faça as pessoas se entenderem parte do processo e não simplesmente apenas uma peça de uma máquina. Sim, sim. As próprias metodologias ágeis, alguns frameworks de trabalho falam que equipes com mais de 7, 8 pessoas, tu já corre um risco de não ter aquela sinergia esperada para realizar a tua entrega. Então tu tem os conceitos de reuniões diárias, de dailies, né, e tudo mais. Então a turma se conversa todo dia. E aí tu vai e o papo da conversa é: o que tu tem para hoje? E se tu tem algum problema? E aí nisso as equipes menores tu consegue ter uma flutuação, tu tem projetos distintos e tal, tudo mais. Isso facilitou bastante. E concordo contigo, aquelas equipes de 50 pessoas e um gerente, nos dias de hoje eu não entendo, eu acredito que aquilo lá não se sustente mais. Tu não tem condições, assim, porque tu fica uma equipe muito grande, que fica muito distante. Sobre a perspectiva do dia de hoje, é fácil de ver que aquilo lá não fazia sentido, né? Claro, exato. Agora eu fico pensando, daqui a 20 anos, como é que vai ser as organizações? Exatamente. A gente vai olhar para as nossas assim, cara, que bando de louco. É verdade. Mas tem uma ligação fundamental, né? Se a gente pensar que, década de 80 e 90, nada existia. Né? O que tinha em TI? Qual que eram as grandes software houses? Estavam iniciando. Quer dizer, a demanda era enorme, qualquer produto que tu lançasse ia ter uma procura imensa. Não é isso? Quer dizer, até aí... Mas assim, por exemplo, o conceito da metodologia ágil, na verdade, vem do conceito Lean, né? Lean, da Toyota. Quer dizer, estamos falando aqui de 100 anos atrás, na realidade. Ele só não estava tão disseminado. Esse conceito, assim, eles trouxeram o conceito da qualidade total naquela época. Devido ao desperdício e tal. Isso, só que é literalmente uma cópia mal feita americana do conceito da Toyota. E isso foi, na realidade, uma tentativa de transformar isso num processo e não num mindset. E não deu certo, obviamente, né? Tipo, a gente implementou a ISO 9000, fica bonito pra caramba, mas não faz muita diferença na prática. É difícil promover uma mudança de cultura a partir de um processo e não de uma mudança de visão, né? Mas o meu ponto foi assim, se tu tem um mercado comprador, mais demanda do que capacidade de entrega, qualquer organização vai dar conta, tu entende? Tu monta uma linha e quantidade é mais importante. O que eu vejo é que a gente sofreu
uma guinada, e na TI também, quer dizer, cada vez são sistemas mais especializados, né? Elaborados para resolver uma necessidade de um segmento muito específico. E tu não tem como fazer isso numa linha de produção. E aí as metodologias ágeis vêm justamente para quê? Para te encurtar esse processo e fazer as testagens cada vez mais rápidas, né? Mas mesmo na linha de produção, né? Que a Toyota é uma linha de produção, né? Teoricamente eles implementaram metodologias lógicos, né? Aquelas, né? Puxar uma corda para parar o processo produtivo, sentar todo mundo ir junto, tentar resolver o problema mais rápido possível. Quer dizer, a gente... o mindset não depende do problema, vamos dizer assim. Concordo. Depende mais de como é que você faz aquele negócio e preparar os líderes para fazer aquele trabalho que precisa ser feito da melhor maneira possível para resolver o problema do processo produtivo. Que seja software ou seja um carro. Exatamente. Exatamente. Deixa eu aproveitar para puxar a galera do chat aqui, ó. O Henrique tá aí de novo. Henrique, valeu pela presença sempre. É sócio? Pois é, ele tá aqui sempre. Você acompanha a gente aí direto, já dá um toque lá no Instagram pra gente te conhecer lá também no Jogando Pra Plateia. Ele falou que esse episódio tá muito bom, então aprovação aí da nossa audiência. Legal. A Priscila Reinhardt comentou assim, ó, o Cafu foi dispensado por várias vezes em peneiras dos principais clubes de São Paulo. Foi reprovado por umas 4 vezes num total de 12 peneiras. Então, né, teve um índice de talvez líderes que não enxergaram ou, né? Ou talvez o próprio fato de ele ter sido negado tenha despertado o desejo dele superar e fazer melhor ainda. Exatamente. Essa é uma lógica que a gente não tem como amarrar os pontos, né? Claro. Antes, só depois. Só depois, exatamente. Mas eu achei insight interessante. E o Henrique fez uma outra provocação aqui dizendo que no futuro vai ser tudo máquina. Então... essa parte é boa. Imagina um podcast aqui, 4 computadores debatendo debatendo visões diferentes. Na realidade, eu acho um troço engraçado isso, né? Na realidade, a gente tá fazendo aqui a cognição coletiva, né? A gente tem uma inteligência no nosso cérebro, as células falam entre si, e aqui a gente tá aumentando a inteligência, fazendo comunicação através de palavras. A gente usa a voz, a vibração da voz e a comunicação. E lá do outro lado tem mais um monte de células nos acompanhando. E estamos ajudando, essa conversa, né? Esse diálogo, né? Os pensadores gregos, inclusive, falavam, sim. A dialética. Usava a dialética, processo de comunicação, para poder chegar e fazer essa construção. E essas pessoas que estão do outro lado estão dialogando com a gente, nem que seja com chat, né? Estão dialogando com a gente. Então participa do processo tem essa condição. De cognição. Exatamente. E a gente está fazendo isso e estamos utilizando a inteligência, o poder mais evolutivo, mais evoluído do mundo, que é o cérebro humano. Imagina... Por enquanto. Então é por isso que o prédio saiu voando aqui durante a conversa. Pois mas assim, quando a Alexa abriu a boca, mandei ela calar a boca. Porque ela não tem como ajudar. Mas um dia ela vai se levantar, Ferrari, e aí... Ela vai me dar de relho. Ela vai cortar o teu microfone e vai dizer... Ferrari. Cala a boca. Quem é que cala a boca agora? Bom, ó, tem 14 ao vivo aí, então galera, se você ainda não tá inscrito no Jogando Plateia, clica aí no inscrever-se pra apoiar a gente aí, dar esse suporte, tá? Beleza? Bom, Daniel, agora eu queria trazer um pouquinho a ótica de vocês aí do que vai acontecer daqui pra frente, pra onde as coisas estão indo, né? O Cris trouxe um pouquinho disso, dessa mudança da organização, de organismo vivo. Como é que tu tá vivenciando essa transformação de talvez as pessoas ficarem menos conectadas aos times, buscarem outras oportunidades mais rápido, essa talvez menor capacidade das organizações ou característica das organizações de conseguir reter os talentos ou manter um talento ali engajado por mais tempo? Qual que é a tua visão sobre isso? Perfeito. Cara, eu vou usar um dos exemplos ali que o Cris comentou do pedreiro, né? Que, o que tu tá fazendo aí? Tô construindo uma casa de oração, né? É o faxineiro da NASA também, né? Eu tô ajudando o homem a ir pra Lua, né? E eu acho que o grande desafio, Jimmy, é fazer com que a empresa mostre pro colaborador o que ele tá fazendo. Que a turma do suporte, quando esteja atendendo um chamado, eles não estão atendendo um chamado. Com alguém chato reclamando? Exatamente. Eles estão fazendo uma analogia à área da justiça. É um chamado que chegue numa empresa que venda software para a área da justiça. Cara, tu não está resolvendo um chamado. Tu está permitindo que um habeas corpus seja emitido. Tu está permitindo que uma... Tá influenciando a liberdade de uma pessoa. Liberdade de uma pessoa. Tem um exemplo clássico também. Cara, tu tá permitindo que alguém consiga entrar com uma inicial com pedido de medicamento para o filho que tem uma doença crônica. Eu acho que esse é o desafio.
por mais floreiro que seja, por mais bonito que seja o discurso, cara, é isso aí. É isso aí. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar ontem, mas ontem a turma da NASA lá conseguiu botar o drone para funcionar Velho, não sei, enquanto mostrava a matéria, não sei porquê, mas eu acho que eu sei porquê, eu não olhei pro drone voando, eu olhei pra reação da galera que tava na mesa em um olho olhando. Velho, Copa do Mundo. Gol de final Golaço. De Copa do Mundo. Sim. Inclusive mostrou a gerente de projeto depois rasgando o discurso de desculpas que ela ia dar. Plano B cancelado. Ela, como uma boa oriental, ela estava tão organizada que ela estava com o discurso da vitória e o discurso da derrota. E o discurso lá, a ideia, eu depois estava dando uma pesquisada, a ideia era para dar uma motivada para a turma, não vamos desistir. Porque parece que tem uma questão de ar e tal, é diferente, a batida da hélice na terra. A sustentação dele. Tem a hélice do drone dos caras lá bate não sei quantas vezes mais do que aqui. É um troço, se botasse ele aqui na terra... Por causa da densidade do ar. Tem alguma pegada assim. E aí, velho, se vocês puderem olhar de novo ali, a vibração da galera, que eu acho que foi o negócio. E eu acho que ali tava engatado, ali deu o match. Entendi. Nossa ideia não era botar o drone pra funcionar, era fazer ele tirar uma foto da sombra. Que ele decola e bate uma fotinha dele. Isso. Eu acho que é isso, cara. Ô, Cris, aquilo ali foi um time que arrebenta? Pô, pensa só, intergaláctico. Isso, arrebentando intergaláctico. Interplanetário, não intergaláctico. Mas eu só gostaria de trazer um exemplo. Isso que o Daniel trouxe, eu acho que precisa ser ressaltado, tá? Mostrar o que está sendo feito, evidenciar, né, tangibilizar. Na indústria moveleira, nós passamos a instalar produtos montados, porque não sei se vocês já... Imagine uma fábrica de móveis, é um monte de pedacinhos de móveis andando, as pessoas não veem o móvel inteiro, né? Móveis planejados. E então foi colocado um showroom para quê? Primeiro, para que os colaboradores pudessem conhecer o produto pronto. Esse foi um primeiro passo. Segundo, sempre que possível, passamos a levá-los para feiras, para eventos e para ver o produto exposto nas lojas. Isso foi muito legal, que é o que tu estás falando, né? Fazer a ligação de um atendimento, por exemplo, com o serviço que o produto realiza. Agora, o mais poderoso que nós experimentamos foi convidar os filhos e familiares para conhecer o ambiente de trabalho e o produto que essas pessoas estavam fazendo. Isso teve um significado revolucionário, porque você imagina, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. E imagine, né, a mãe dizendo pro filho: meu filho, olha, eu vou trabalhar para comprar comida para ti, para te dar as condições, né, de vida. Isso é uma coisa. Agora, a criança poder ir lá e ver e sentir a emoção de ver a mãe produzindo, transformando e entregando algo é fantástico. Nos serviços isso é um pouquinho mais difícil, mas é possível fazer também. É possível tangibilizar, dizer, aquela página de código e mostrar o impacto que isso está trazendo na sociedade. Basta um pouquinho de... de certa forma, é ligar o propósito de vida da pessoa com o propósito da organização. Quando você chega e liga, porque na realidade tem aquela sensação, né? Aqui é o lugar que eu carrego a minha cruz. Eu não quero mostrar a minha cruz para minha família. Aqui eu só quero carregar a cruz para receber um dinheiro. Então eu separo, e aqui não, aqui é o meu lugar de sofrimento, onde eu chego e carrego todas as correntes para um lado para o outro. E aí o cara malvado que está com dinheiro chega e me dá um dinheirinho todo mês lá dentro para poder chegar e ter uma vida compensação. Real. Da compensação. E nenhuma empresa, nenhuma organização hoje está esperando isso das pessoas, na realidade. Na realidade, ele está querendo fazer a pessoa ter a vitória dela, mas participando do sonho da organização. Deveria ser assim, pelo menos, né? Eu penso que tu não... mais do que tu contratar uma competência ou uma operação, tu está trazendo uma alma, né? É uma célula viva, né? No sistema vivo. E talvez pensar um pouquinho sobre isso já surjam N possibilidades, né? De como eu transformo aquilo que está sendo feito em algo tangível. E talvez a pessoa não seja mais apaixonada do mundo para fazer um algoritmo, né? Mas muito provavelmente ele vai encontrar sentido e vai ter orgulho do serviço que aquilo está entregando para o cliente, para a sociedade. É um troço engraçado, né? A gente fala dessa questão do propósito, né? do que tá fazendo, e no caso particular do código. No caso da minha experiência, tá? Eu tinha quando época de engenharia, até antes disso, comecei a fazer software e coisa parecida, eu fazia aquilo para
uma ambição de conhecer, né? Só pelo conhecimento. Toda vez que eu iniciava alguma coisa, eu interrompia no meio, simplesmente porque a fechar um projeto, terminar alguma coisa, eu não tinha prazer, não me dava negócio. O que era bacana era experimentar alguma coisa nova. Tu desvendava, perdia a graça. Isso. Aí dentro de uma empresa, quando eu precisei chegar a entregar valor, eu comecei a ficar frustrado, assim, tipo, mas que droga, esse código aqui não serve para nada. E aí eu comecei a chegar e fazer muito software para consumo interno dentro da organização. Eu comecei a fazer muita coisa que potencializava as pessoas que estavam em volta de mim. Pra ver o impacto. E assim, o impacto era imediato, assim, eu fiquei assim, cara, que coisa espetacular, assim, chegar e fazer uma biblioteca para ajudar o resto do time a fazer uma determinada coisa, assim, cara, isso aqui é um sonho da minha vida. Tá vendo a coisa real. E fazendo a coisa real, verdade. era um cliente interno, de certa forma. Tu criou um produto e uma entrega próprias, digamos assim. Mas é engraçado, e depois eu me lembrando uma outra vez, eu teve uma discussão da empresa falando sobre esse negócio, né, tipo, e aí falava assim, cara, como é importante o cliente interno, eu falei assim, aí eu comecei a pensar e falei... Eu atendo cliente interno. Mas assim, aí assim, assim, eu como organização que se dane o cliente interno, o que importa é o cliente externo. É ele que tem que receber o valor da organização, né, de certa forma. E eu ficava pensando sobre esse ponto de vista, né? Então, na realidade, como a gente se fecha no mundinho, e quando na realidade a gente teria, na realidade, potencializar toda a organização, inclusive os alto escalão, executivos e coisa parecida, para potencializar o que a organização pode fazer. E não ficar naquele mundinho e começar a crescer, abrir os olhos, ver o negócio e ver como é que o seu papel é relevante na transformação do mundo que aquela organização está fazendo. Eu acho que essa é a mágica que a gente tem que verificar, que a pessoa, né, que está trabalhando lá tem que buscar subir, e o executivo lá, o CEO, coisa lá para cima, tem que pegar o tempo todo falando e discursando, assim, cara, é isso que a gente está fazendo. Eu estou botando lá o meu helicóptero lá voando em Marte, entendeu? Tipo, tem que chegar e passar isso para todo mundo, né? Sem dúvida. E só tem um detalhe aí, tá, Ferrari, que eu acho que é importante e eu percebo uma grande oportunidade em relação às estruturas, porque as estruturas também têm que estar preparadas para acomodar isso. Não basta você mostrar o sonho. O sonho, ele tem que ser tangibilizado, ele tem que ter vazão, né? Nós sonhamos, mas você só vai do ponto A até o ponto B. Não pode passar daí. Esse é um grande problema, tá? Que causa uma grande frustração. Dizer assim, pô, eu quero ser... Sei lá, usar um exemplo aqui, né? Eu quero ser Googler, quero trabalhar na Apple. O sonho de participar daquela grande marca. Porém... coloca uma barreira e limita muito até onde a pessoa pode ir. Então, até um tempo vai funcionar. E depois? Né? A gente acabou de falar, né, das possibilidades de mudança de carreira, ou de novas oportunidades, aproveitar ou desenvolver outras competências. Então, a organização ela tem que se estruturar de forma realmente viva e entender que cada um é uma célula em transformação e abrir essas oportunidades para que ela manifeste isso. E não necessariamente isso vai estar ligado aos processos que já estão desenhados. Quer dizer, o Ferrari não foi contratado para fazer sistemas para o público interno. Ele tinha outras atribuições que muito provavelmente devem ter sido atendidas durante esse tempo, e aí ele teve, além disso, a oportunidade de fazer algo mais. Mas, será assim, que hoje a gente tem... Eu tinha plena consciência, o time que estava trabalhando em volta de mim, desempenhou 5 vezes mais, simplesmente porque eu fiz uma base significativa para que eles pudessem crescer em cima. Então eu tentei ser uma base muito boa, uma pirâmide para entrega de valor. E assim, era evidente assim dentro da organização como isso era verdade. Ao ponto de eu falar assim, cara, eu não vou fazer esse código aqui. Simplesmente assim, eu não consigo transformar o mundo, eu consigo transformar só, o mundo é pequenininho, eu preciso pegar uma coisa que impacte 10 pessoas dentro da organização. Tipo assim, eu já estava naquela fissura assim, né, de chegar e viciado na adrenalina. Não pegar coisa pequena assim. Mas então, era só bomba, eu queria pegar bomba. E imagina quantas pessoas mais teria ali nessa mesma vibe, nessa mesma, quer dizer, com essa mesma potência, com essa mesma energia que tendo uma estrutura adequada, pode ser aproveitada. Mas né? já é engraçado que tu falaste essa questão de chegar e ficar, fugir, né? Na realidade, de certa forma eu ia para todos os lugares onde as pessoas não queriam ir, tipo assim, literalmente para preparar o terreno para ir para os outros, assim, literalmente, isso aqui mata é muito, muito denso e não sei o que, cara, é aqui que eu vou abrir aqui o terreno pro resto do pessoal passar junto. De códigos. De código. E tanto é que esse caso que o Ferrari comentou me remeteu a um projeto que eu tive a oportunidade de criar, eu e mais 2 colegas, que foi um projeto na época chamado de imersão, onde nós pegamos a galera dev, a galera de QA e levamos para dentro do cliente. Tava lá o cliente trabalhando, tudo pré-alinhado, obviamente, né? Tava a equipe dele trabalhando lá e nós entrávamos nas salas com a equipe de dev, ficava todo mundo de pé atrás assim, e o cara trabalhando no software.
Daí às vezes via lá o cara que precisava emitir uma nota, alguma coisa assim, dando 35 cliques pra sair a tal da nota. Nossa Senhora. E aí a gente perguntava, o que tá achando dessa tela e tal? Pois é, eu acho que o cara que desenvolveu isso aqui nunca trabalhou com emissão de nota fiscal. E aí eu olhava de longe, tu via uns dois caras se tremendo, um suando frio, assim, e tal, porque ele sabia que aquela tela era dele, aquele código era dele. Velho, isso aí fez uma diferença. Quando os caras saíram de lá, a gente conseguiu casar. Viu o cliente final. Sim. Viu a entrega, o cliente final. Aí quando chegava lá na van, no deslocamento da van até de volta à empresa, era uma discussão, é uma pena que a gente não gravou aquilo lá, porque, cara, parecia uma release planning, assim, eu já tava definindo sprint, o que a gente vai entregar, cara, tem que mudar aquela tela, aquele código tá errado, aquele botão não precisa. E é isso, cara. Ligar o propósito, né? E é isso. E assim, não vai ser o gerente dando ordem que vai fazer isso acontecer. Não vai ser o CEO que vai fazer isso aí. A ficha tem que cair no cara. Não, o CEO, ele pode fazer... Pode, exato. Ele me pode expressei mal, exato. Assim, mas digamos, o CEO, ele pode fazer o desenvolvedor pedir isso, assim, eu quero ver como é que o cliente usa. Sim, entendeu? Tipo... Porque ele, assim, ele tem que ligar o propósito da organização com o propósito dele, né? Esse acho que é o desafio. É óbvio que ele não vai chegar e levar o cara lá dentro do negócio, mas ele pode chegar e fabricar as condições para que isso aconteça. E eu faço o link com a fala do Cris, porque no passado isso não tinha, porque a maioria das soluções eram monolíticas, então tu tinha 50 pessoas entregando um produto que atendia a cidade inteira. Hoje tu olha, eu não sei se existe alguém medindo esse indicador, mas quantos apps são postados na Play Store por dia? Milhares. Cara, a infinidade de programa, né? Infinidade de coisa. Então, realmente, agora a coisa mudou. É mais fácil de medir isso aí. Antes, quando tu tinha aquele Titanic gigantesco, qualquer alteração que tu queria fazer era um ano. Né? Então, a coisa é mais rápida. E mais do que isso, né, Daniel? Se a tua empresa não fizer... Tenha certeza, alguém vai fazer. Vai fazer. Vai perder espaço. Né? Vai fazer. E até aconteceu isso comigo semana passada. Estamos reestruturando ali o setor da empresa e apareceram as oportunidades de umas 2, 3 vagas. Aí eu falei assim, eu vou acionar meu network, eu acho que aquele colega lá, ele se encaixa naquela vaga. Isso era uma quarta-feira. Não vou ligar hoje, vou ligar amanhã. Cara, perdi o cara. Falei com ele, aí falando, como é que tá? Tudo bem? Ontem... Cara, tô ótimo, cara. Saí ontem da empresa, comecei hoje em tal lugar. Eu, pô, beleza e tal. Rapidez do negócio, cara. Agora, olha só, tá? Eu acho que um encaminhamento legal, assim, pra nossa conversa é pensar assim, da mesma forma que na concorrência a gente enfrenta, né, a perda de mercado, e tu trazendo o exemplo aqui de uma perda de profissional. Vamos olhar agora para as nossas equipes, para quem já está dentro. Sim. Né? O que nós podemos fazer para que essas pessoas se sintam plenas, para que elas se desenvolvam, que elas possam dar o melhor de si e ainda para não perdê-las para a concorrência, né? Então, acho que é uma grande oportunidade aqui de olhar o público interno de uma maneira especial, né? O Ferrari trouxe bons exemplos, tu estás trazendo aí uma narrativa de trazer alguém novo e daqui a pouco não chegar a tempo, e mais importante você embarcar alguém novo é cuidar daqueles que já estão na tua equipe. Né? E fazer a pergunta, né? Por que eu estou trazendo outro? Pronto. Numa remuneração diferenciada de mercado, maior do que os caras do meu time, e eu vou pegar esse cara e vou colocar ele no time. Como é que vai explicar isso para eles? Meu amigo. Como é que eles vão se sentir? Vão se sentir valorizados daí, né? Vão se sentir bem, né? Olha a injeção de ânimo que tu tá dando no teu time, entendeu? Então, cara, e isso acontece. Sim. E não acontece só na Argentina. Acontece aqui. E é mais comum do que a gente imagina. Aí quando tu estiver moendo o deadline, o cara vai dizer, pô, Daniel, surgiu uma oportunidade, eu não vou conseguir chegar até o fim do projeto, eu tô indo para outra empresa. Na minha experiência, só tentando responder um pouquinho da direção que tu estás falando ali, o que eu mais senti falta e uma coisa que eu passei a gostar de fazer é fabricar novos líderes. No sentido de chegar e ser um cara que localiza as pessoas que têm potencial para ser líder e transformar eles em líderes. Porque na realidade, esse one-on-one, essa reunião conversando e coisa parecida, tem que ser um líder, essa pessoa tem que fazer esse papel. E às vezes o cara, uma organização, ela começa a ficar muito centralizada e o cara diz assim, eu vou cuidar de todo o time. Aí ele vai chegar e cuidar de 50 pessoas, impossível. O one-on-one, assim, grupos de máximo 10, talvez, se a gente consiga lidar. Assim. Sim. Então, sobre esse ponto de vista, eu tenho que fabricar um processo de construir novos líderes e deixar disponível esses líderes para que eles tenham mentoria, né? Tipo assim, você chega e bota lá dentro e assim, cara, eu tenho um pouco mais de experiência, posso te ajudar, num problema que está tendo lá dentro no processo de liderança.
Então é trazer essas pessoas e começar a puxar elas para cima, para que você tenha uma rede de impacto dentro da organização para crescer. Eu acho que o grande desafio de uma organização é isso, né? De você chegar e fabricar esse caldeirão, né? de desenvolvimento de soft skills, de experiência, de one-on-one e coisas parecidas que você tem que construir. Mas que é difícil, porque não é uma coisa que é esperado isso nas organizações hoje em dia. E falta direto, assim, no meu entendimento. Olha só, eu tenho uma utopia, tá? É um sonho, que é que todos sejam líderes, todos se desenvolvam e todos possam aflorar o que tem de melhor, né? Isso quer dizer que todos vão ser chefes? Não, não é isso. Mas que todos vão ter um conjunto de comportamentos, de atitudes, né? E que podem colaborar em uma especialidade ou outra. E pode haver um rodízio, pode haver momentos onde haja uma alternância, né? E que não seja um poder outorgado, e sim conquistado através de competência, através da postura, né? Essa seria aí já a estrutura hierárquica que a gente chama, né? Eu já sou mais fã da estrutura matricial, né? Então eu tenho um enfoque assim, cara, para mim líder, se ele não for chefe, é melhor ainda, assim, para mim, no entendimento. Pronto. Sim, perfeito. E tem uma limitação econômica, né? Porque pelo menos a minha interpretação do mercado, no momento que você diz para a pessoa, vou te preparar para líder, pô, vou ganhar mais. Talvez... vai ganhar mais responsabilidade. Isso. E esse é um grande desafio, tá, para as organizações, porque nem sempre encaixa. Quando eu falo em trabalhar com equipes ágeis, com equipes menores, e o conceito das equipes ágeis não é ter um gerente, é ter um líder que seja rotativo, que não seja um cargo de líder, e sim pelo momento, pelo projeto, né, pela carga de trabalho, N critérios para se escolher um líder, que não um cargo outorgado. Né? O gerente diz, não, agora tu é o líder, agora tu faz. E esse é um desafio. Não tenho visto isso com muita frequência. Talvez o Daniel possa... De novo, a gente cai na situação do modelo organizacional, né? O que veio para tentar amenizar isso aí é a carreira em Y, que não se confunda com geração Y, né? Porque nesse trabalho que o Ferrari comentou, de tu trabalhar, de tu desenvolver, velho, tu vai encontrar o especialista nato. Eu tenho um grande amigo que ele completou ontem 20 anos. Na empresa onde ele trabalha. Saiu no LinkedIn lá, parabeniza o fulano por 20 anos. Cara, ele é um especialista de carteirinha. E ele quer isso. Ele não quer ser líder. Mas ele é top no que ele faz. E ele tá feliz, cara. Mas aí, Daniel, tu me permita, é justamente o meu ponto, tá? Que, vamos supor, esse colega que ele tem uma especialidade muito profunda e domina um conhecimento que não é comum, que nem todos têm. Terá algum momento onde essa competência ela precisará ser compartilhada. E aí, nesse momento, ele assume uma posição de liderança. Perfeito. Mas ele não precisa mandar nos outros, ele vai compartilhar conhecimento. Entendeu? Vai ele mostrar como faz. Vai inspirar outra pessoa. Porque o Y ele cai ainda no modelo hierárquico, assim, né? Ainda está no enfoque hierárquico. Sim. E na realidade é o seguinte, no entendimento no momento que você desenvolve uma certa maturidade, você já tem uma certa visão mais aberta, você naturalmente tem uma sabedoria. E a sabedoria é sinal de liderança, né? Vamos dizer assim. Está associado. Então, na realidade, se você não ambicionar ser líder, você está perdendo uma oportunidade de vida, vamos dizer assim. Você está escolhendo ser pequeno, no meu entendimento. Assim, eu acho que todo mundo tem que ambicionar isso, independente se está focado numa especialização. Nós somos educados para sermos heróis, né? Quer dizer, trazendo a narrativa do monomito, né? Nós somos, né, a cultura nos leva a buscar sermos heróis, a superar todas as dificuldades e conquistar, né, um determinado prêmio, uma posição. Princesa. A princesa. Ui, que loucura. Né? Mas na psicologia, a meta não é essa, né? Talvez a trajetória do herói seja um passo para alcançar a sabedoria, que é o que tu estás falando, né? Que é realmente você encontrar um momento onde tu dá conta daquilo que tu precisa para se sentir bem e para poder colaborar com os outros, se colocar a serviço dos outros, né? Perfeito. E aí, só para dar completando essa linha de raciocínio, eu tenho digamos, a gente falou do assunto do computador, né, que está tomando tudo. E qualquer atividade especialista, a gente está hoje em dia, se você chegar e ficar preso nessa situação, existe um risco muito grande que potencialmente ele vai ser substituído por alguma evolução tecnológica. Entendeu? Porque a tecnologia, essa área, digamos assim, ela tende a ser automatizada de alguma maneira.
E o que não tem como automatizar é a capacidade de impactar as pessoas e transformar o mundo daquela maneira. E isso é da natureza nossa, a gente chegar e desenvolver essa habilidade para poder construir. Então, assim, eu recomendo todo mundo levantar um pouquinho a cabeça e começar a olhar como é que as pessoas em volta, dependente da especialização. E se questionar se o que eu faço hoje pode ser automatizado, cara, é luz amarela. Alguém vai vir e vai automatizar o que tu faz. Enquanto as IAs não forem criativas, né? Então exato. Relaxa. Exatamente. Né? Temos chance, temos oportunidade. Vai pra criatividade. Exatamente. Muito legal o papo, pessoal. Muito, muito bom poder discutir isso nesse nível, né, Ferrari? Acho que... Eu já tivemos 2 bate-boca rápido aqui, mas a gente não chegou no braço aqui, pô. Pois é. Vamos fazer no próximo a gente faz um ringue de UFC com... Vamos manter o distanciamento. Exato. Não, mas muito, muito legal. Com certeza deu pra perceber o nível da conversa. Assim, a gente fica muito contente quando consegue construir um episódio que fala de um tema específico e entra em profundidade. Porque, querendo ou não, isso é um valor que fica gerado para as pessoas que forem consumir e forem entender a elas mesmas, né? Acho que esse é o principal contribuição. Então, obrigado pela presença de vocês, por terem vindo. Daniel, começando por você, onde é que o pessoal pode te encontrar, o pessoal que quer trocar mais ideia contigo. Você falou que tem um mentor, né? E o pessoal que quer te ter como mentor, por exemplo, quer trocar uma ideia. Onde é que vai te encontrar? Me acha no Instagram, Daniel Duarte, né? Só jogar lá que vai encontrar e tô à disposição, cara. Eu me sinto bem, sabe? Eu me sinto bem ajudando e sendo um instrumento de desenvolvimento. Né? Perfeito. Quem olha de fora pode pensar, poxa, esse cara deve estar na empresa tal e tal, não sei o que. Cara, não é isso, né? Talvez eu não tenha atingido ainda o meu objetivo profissional onde eu quero chegar. Mas é muito legal, cara, tu olhar para trás e ver um legado. Ver pessoas que começaram a trabalhar comigo com 18 para 19 anos, não sabiam atender um telefone, e hoje tu vê os caras ocupando cargo de liderança, sabe? As pessoas construindo família, constituindo carreira, viajando e tal, é muito bacana, E aí tu olha assim, tu vê assim, poxa, ali deu... Valeu a pena. Valeu a pena, cara. E tu olha pra trás e vê que valeu a pena, né? Então à vontade aí. Daniel Duarte no Instagram. Daniel Duarte, até brinquei contigo, cara. Eu não me procuro no Instagram, então eu não sei o meu Instagram. Daniel Duarte 74, lembrei. E no LinkedIn, Daniel Duarte, me acha fácil lá e fico à disposição, cara. O que puder ajudar, é o que eu gosto de fazer. É isso aí. Show de bola. Cris, agora eu quero ouvir tudo sobre times que arrebentam. Bom, antes de falar sobre mim, eu quero agradecer muito. Achei a conversa fantástica, muitíssimo obrigado pelo convite, Daniel, estou muito feliz de ter trocado essas ideias contigo. O Ferrari não me deixou tão à vontade, foi mais agressivo, mas eu já esperava. Na verdade, a gente combinou isso aí antes de tu chegar. Daniel, a gente vai fazer assim, não sei se podia falar. Quem que a gente vai bater? Vamos bater no Cris. Eu fiquei, mas que na realidade eu estava esperando que o Cris me ajudasse a bater no Daniel, né? Então, mas ele não batia, aí eu achei assim, eu vou bater nele. Não, mas fico muito feliz de... até quando a gente discorda, né? Sinal a gente concorda. Aqui aprende, né? Claro, eu acho que a síntese que o Ferrari fez eu acho que é muito precisa, né? Que contando das nossas experiências, compartilhando os nossos conhecimentos, nós aprendemos, né? Nós aumentamos aquilo que nós somos, melhoramos aquilo que nós somos. E essa é uma oportunidade incrível. Fui muito, muito grato, gratidão mesmo. E para quem está nos ouvindo, né? Se quiser conversar mais comigo, Times que Arrebentam em todas as redes sociais, né? Temos o podcast produzido pela Raise Hands. Incrível podcast. Incrível podcast, né? Tô no LinkedIn também, Christian Oliveira, né? Tem lá meus artigos, tem materiais. Se quiserem, né, conversar mais sobre esse assunto, se precisarem de ajuda para construir as suas equipes de alta performance, será um prazer enorme. Muitíssimo obrigado.